Bom dia! Como é bom estar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como você passou a noite? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua família? Tá tudo bem na tua casa, na tua vizinhança? Como está sendo a sua convivência com seus vizinhos? Nós precisamos entender que nós somos luz, nós precisamos brilhar e dar testemunho da palavra de Deus na nossa vida. Eu sou a missionária Ivailza Marques. Para você que não me conhece e não é inscrito ainda nesse canal, eu te convido, se inscreve nesse canal e já te peço uma coisa, deixa seu gostei, é muito bom. E se você puder, compartilhe com seus amigos, mande para mais alguém esse vídeo, esse devocional. Nós estamos mais uma vez nos alimentando com essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos traz porções maravilhosas que nos ensina, que nos conduz aqui nessa vida. Eu louvo a Deus por você estar aí, esse dia maravilhoso que nós podemos dormir e acordar. A Bíblia diz que, tem um texto na Bíblia que diz, deitei, dormi e acordei. Olha que coisa maravilhosa, deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E como é maravilhoso entender que somos sustentados e guiados pelo Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus dessa manhã e quero orar com você e orar por você. Se você tem um comentário, deixa aqui, deixe seu gostei. Não esquece de deixar o seu like. É muito bom para o crescimento do canal e para que outras pessoas também que esse vídeo seja mandado para mais alguém, certo? Dado uma sugestão de assistir. Você não recebe no seu celular assim, o YouTube mandando assim, assista esse vídeo, né? Aparece para você de repente, para você, Então manda para mais alguém para isso acontecer também e vamos juntos nos alimentar com a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te glorificar, Senhor. Por mais uma oportunidade que temos nesta manhã de estar junto para nos alimentar com a tua palavra, nessa mesa farta, Senhor, que tu tens nos dado. Senhor, muito obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui. Senhor, estenda as tuas mãos, guarda, cobre com teu sangue, Senhor. Dá da tua graça, dá resposta no dia de hoje, Senhor. Dá saúde, que a paz, que a harmonia chegue nesse lar. Senhor, que os pedidos sejam atendidos, sejam resolvidos conforme a tua vontade perfeita, que seja feita a tua vontade perfeita, Senhor. Jesus, continua conosco, dá-nos da tua orientação, que o teu Espírito Santo esteja aqui falando com cada um, Senhor amado. Dá-nos palavra nessa hora para transmitir conforme a tua vontade perfeita. Muito obrigado, meu Deus. Vamos então, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Lucas, um médico, amigo do apóstolo Paulo. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia se você puder. E se você não puder, você anota e depois você vai se alimentar, vai ler todo esse livro de Lucas, que é lindo, é muito bom você ler a Bíblia, a palavra de Deus. É maravilhoso isso. Então vamos lá, olha só. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22 é a nossa porção do nosso devocional no dia de hoje. Missionário, mas o que é devocional? Devocional é isso que nós estamos fazendo. Todo dia nós temos um tempinho, tirar um tempinho, e esse tempinho não é um tempinho assim qualquer, é um tempinho preciosíssimo para nos alimentar e nos fortalecer na palavra de Deus. Olha só, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Abriu a sua Bíblia? Anotou? Colocou o fone de ouvido? Então vamos, agora eu vou ler para você. Diz assim, a solicitude pela nossa vida. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Esse é o título que eu encontro na Bíblia de Estudo Pentecostal. Esse mesmo texto na Bíblia de aplicação pessoal
ele traz um outro título que diz: Jesus alerta sobre a ansiedade. Então, é o mesmo texto. Então, nós vamos ficar com esse título: Jesus alerta sobre a ansiedade. Então, vamos ler aqui. Olha o que diz aqui. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Versículo 28. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha só, a gente encontra aqui nessa passagem um alerta que Jesus está dando, um ensinamento que ele está dando a seus discípulos. E olhe como é precioso nos alimentar com esse devocional. Olha só, como é precioso a gente pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e ir lendo, ler hoje, ler amanhã, e amanhã quando a gente lê parece que a gente nunca leu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova. E aí a gente encontra aqui que Jesus está alertando, está chamando a atenção dos seus discípulos e de nós. E ele diz aqui nesse texto, nós lemos Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, e nós fomos até o versículo de número 28. Diz aqui, ó: e disse aos seus discípulos. Jesus está ensinando a seus discípulos. Nós somos servos de Deus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para me salvar e salvar você. E ele está nos ensinando também aqui. Somos discípulos de Jesus. Nós alguns de nós, né? Não vou falar por todo mundo, porque Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos uma responsabilidade como discípulos do Senhor de pregar o evangelho. E você tem a responsabilidade de enviar esse vídeo para mais alguém e evangelizar. Olha que coisa linda. E aí ele diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto, vos digo. Olha que conversa linda. Você já imaginou o privilégio da pessoa estar com Jesus e ele chegar e dizer assim: ó, peraí um pouquinho. Eu vos digo, não fique apreensivo pela vossa vida, não. Vocês não precisam se preocupar, não. Sobre o que vocês vão comer, sobre o seu corpo, sobre o que você vai vestir. Sabe por quê? Porque eu cuido de vocês. Não precisa não, olha, eu vou mostrar um exemplo para vocês. E Jesus começa a conversar com seus discípulos. E é maravilhoso isso, porque quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, é como que a gente estivesse vendo Jesus conversando com seus discípulos. E nós temos o privilégio de, quando estamos em comunhão com Deus, sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E é o que está acontecendo nessa manhã. O Senhor está com você. E aí ele diz assim: muito mais é a vida do que o sustento, e o corpo é mais do que as vestes. E aí ele começa a fazer umas considerações. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: olha, presta atenção, vê os corvos, eles nem semeiam, eles não colhem, não têm despensa.
não tem celeiro, tem nada. Mas sabe o que acontece? Deus. Jesus está dizendo assim, e eles não têm nada, mas Deus os alimenta. Imagina, Deus faz isso com os animais. Imagine com você, servo de Deus. E aí ele diz assim, quanto mais valeis vós, nós temos valor. Talvez você já tenha passado por situações de alguém não dar valor a você. Mas eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que você tem valor. Deus dá o seu valor. Deus dá valor a você. Você vale mais do que as aves do céu. Você vale mais. É Deus que cuida de mim. É Deus que cuida de você. Então se alegre nessa manhã. Não aceite outra palavra a não ser essa que o Senhor diz, ó. E qual de vós, sendo solícito, olha aqui, ó, considerai, o versículo 24, considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas Deus é quem cuida de mim, Deus cuida de você. Então, esse texto vem falando sobre isso. E olha o que diz, que coisa linda diz o versículo 27 desse capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Considerai os lírios. Jesus continua conversando com os seus discípulos e através do Espírito Santo de Deus, essa palavra chega para nós, ao nosso coração. Considerai os lírios, como eles crescem. Olha só, igual os corvos, eles não trabalham, nem fiam. E eu digo para vocês, nem ainda Salomão, aquele rico que pediu sabedoria a Deus e que teve toda a sua riqueza e a maior sabedoria, nem ele, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí diz aqui o versículo 28, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós. E aí ele diz, homens de pequena fé. Então que esse texto nesse dia nos alimente a ponto de acrescentar a nossa fé nesse Jesus que tem poder para acrescentar as coisas na nossa vida. Talvez hoje você tenha amanhecido dizendo, eu preciso pagar uma conta muito alta. Trabalhe. Pergunte a Deus o que você pode fazer. Mas eu estou desempregado. Bate seu joelho no chão. Pede a Deus uma porta de emprego aberta. Estuda. Procura estudar. Faz concurso. Pede ao Senhor. Faz algum trabalho manual. O Senhor, Ele concede os meios para sustentar você. Ele é que manda a provisão. Ele nessa manhã está mandando provisão para pessoas aqui que não tinha nem o que fazer o almoço. Mas o Senhor está mandando. Creia. Creia nessa palavra, creia nessa bênção que o Senhor está mandando para você. Creia que o Senhor está no domínio da tua vida. Coloque-se diante de Deus, aumente a sua fé. Creia, o Senhor cuida das aves, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Hoje é dia de tomar posse desta bênção. Hoje é uma manhã maravilhosa, hoje é uma manhã de vitória, hoje é uma manhã de vida. Creia nisso. Leia esse texto, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, se alimente com essa palavra, coloque a sua fé em ação, vá fazer o seu almoço, olhe para o alimento e apresente ao Senhor, peça para Ele multiplicar, Ele tem poder para isso. Quantas vezes nós vemos nas casas dos servos de Deus a mesa sendo colocada e chegar mais gente e a comida ainda sobra. Isso é milagre do Senhor, Ele tem poder para fazer isso. Ele quer agir na tua vida, então creia. Tome posse dessa palavra nessa manhã. O Senhor está com você, lhe dando vida, lhe dando força, cuidando de você. Você não tem poder para acrescentar nada na sua vida, mas o Deus que você serve tem. Creia nisso. Olha o que diz aqui, o versículo 27 desse capítulo 12. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, não fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Tá vendo você? Olha o versículo 29. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Tá vendo você? Deus é que faz todas as coisas. Ele cuida de mim. Ele cuida de você.
creia, essa manhã é manhã de vitória, é manhã de bênção. Se alegre no Senhor. E nessa manhã, ore, agradeça a Deus. Vou orar agora com você. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque eu posso confiar em Ti. Obrigado porque eu tenho a Ti, Senhor, como meu escudo, como meu ajudador, como guia fiel da minha vida. Continua conosco, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está comigo nesse devocional nessa manhã. Enche da tua graça, dá resposta, cuida, Senhor, que eles possam testemunhar dos milagres que receberam a partir desse momento, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu te convido para amanhã, se o Senhor nos permitir, estarmos aqui juntos para nos alimentar com um pouquinho mais da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que nos alimenta e nos fortalece. Então, tenha a sua fé aumentada no Senhor Jesus nesse dia. Beijo no seu coração, que o Senhor continue te abençoando. E não esquece, deixa seu gostei, é muito importante para o crescimento do canal. Deus te abençoe.